Você já se perguntou por que algumas pessoas mantêm a mente afiada mesmo depois dos 80 anos, enquanto outras começam a ter falhas de memória antes dos 60? A resposta pode estar no seu prato. Uma pesquisa recente com mais de 7.000 adultos descobriu que certos alimentos podem fazer seu cérebro parecer até 11 anos mais jovem. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que os danos cerebrais começam décadas antes dos primeiros sintomas aparecerem. Você está cometendo os mesmos erros alimentares que aceleram o envelhecimento cerebral sem perceber? A boa notícia é que nunca é tarde para começar a proteger seu cérebro. Hoje, vou revelar os 6 alimentos que os neurologistas consomem religiosamente para manter suas próprias mentes funcionando perfeitamente. Por que algumas pessoas permanecem mentalmente ágeis e lúcidas, mesmo em idade avançada? Qual é o erro que a maioria de nós comete todos os dias, que danifica silenciosamente nossos neurônios? E como esses 6 alimentos poderosos podem literalmente rejuvenescer seu cérebro? Fique até o final para descobrir as respostas que podem transformar completamente sua saúde cerebral e qualidade de vida. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos sobre saúde. Deixe nos comentários de qual parte do mundo você está assistindo. Adoraríamos conhecer melhor nossa comunidade. O declínio cognitivo não acontece da noite para o dia. É um processo silencioso que começa décadas antes dos primeiros sintomas. Nossa capacidade mental começa a diminuir por volta dos 30 anos, mas só percebemos quando já perdemos uma quantidade significativa de células cerebrais. O que muitas pessoas não entendem é que o cérebro é extremamente sensível a 2 processos destrutivos: inflamação e estresse oxidativo. Pense no seu cérebro como um motor de carro. Se você usar um combustível de má qualidade e nunca trocar o óleo, o motor vai falhar prematuramente. Da mesma forma, alimentar seu cérebro com nutrientes errados ou insuficientes leva a uma deterioração acelerada. O que diferencia um cérebro saudável de um em declínio são 3 fatores principais: fluxo sanguíneo adequado, proteção contra danos oxidativos e nutrientes específicos que reparam e fortalecem as conexões entre neurônios. Felizmente, existe uma maneira simples de fornecer tudo isso através de sua alimentação diária. Cientistas da Universidade Harvard acompanharam mais de 27.000 pessoas por 2 décadas e descobriram que aqueles que consumiam regularmente certos alimentos mantinham funções cerebrais equivalentes a pessoas 11 anos mais jovens. Isso significa que você pode literalmente rejuvenescer seu cérebro com as escolhas certas na mesa. Vamos conhecer os 6 alimentos que todo neurologista consome regularmente para manter seu próprio cérebro funcionando de maneira ideal. Cada um deles possui propriedades específicas que combatem diferentes aspectos do envelhecimento cerebral. Alimento número 1: ovos, a perfeita fábrica de neurônios. Os ovos, especialmente as gemas, são uma das melhores fontes de colina. A colina é um nutriente crucial usado para produzir acetilcolina, um neurotransmissor essencial para a memória e comunicação entre células cerebrais. Quando seus níveis de acetilcolina estão altos, sua memória funciona melhor e seu cérebro processa informações mais rapidamente. Um único ovo contém aproximadamente 147 miligramas de colina, o que representa cerca de 27% da necessidade diária para mulheres e 25% para homens. Estudos da Universidade de Eastern Finland mostraram que quem consumia pelo menos um ovo por dia tinha 28% menos risco de desenvolver demência. Além da colina, os ovos são ricos em vitaminas do complexo B, especialmente B12, que ajuda a manter a bainha de mielina, camada protetora dos neurônios. Isso evita curtos circuitos nos impulsos nervosos. Consuma 1 a 2 ovos diariamente, preferencialmente cozidos, pochê ou mexidos em temperatura baixa. Evite fritar em altas temperaturas, pois isso pode oxidar os nutrientes. Para a maioria das pessoas, os ovos não aumentam significativamente os níveis de colesterol. Alimento número 2:
vegetais de folhas verde escuras, os verdadeiros protetores neurais, espinafre, couve, rúcula e acelga, são essenciais para o cérebro. Um estudo da Universidade Rush, em Chicago, mostrou que os que consumiam folhas verdes tinham cérebros 11 anos mais jovens em testes cognitivos. Esses vegetais são ricos em 3 nutrientes cruciais. Primeiro, o folato, que ajuda a reduzir os níveis de homocisteína, associada a Alzheimer e demência vascular. Segundo, a vitamina K, que ativa proteínas responsáveis pela saúde dos neurônios e redução da inflamação cerebral. Estudos indicam que níveis mais altos de vitamina K melhoram o desempenho em testes de memória. Terceiro, luteína e zeaxantina, pigmentos que protegem os neurônios do estresse oxidativo. Eles neutralizam radicais livres, que danificam as células cerebrais. Consuma pelo menos 1 xícara de vegetais verde escuros, crus ou meia xícara cozidos diariamente. Para melhor absorção, combine-os com azeite de oliva ou abacate. Alimento número 3. Cacau amargo, o estimulador de novas conexões cerebrais. O cacau amargo, com alto teor de cacau e baixo açúcar, é um dos alimentos mais poderosos para melhorar a função cerebral. Contém compostos chamados flavonoides, que aumentam imediatamente o fluxo sanguíneo para o cérebro, melhorando seu desempenho em tarefas cognitivas em questão de horas. Pesquisadores da Universidade Columbia descobriram que flavonoides específicos do cacau, chamados flavanois, podem reverter declínios de memória relacionados à idade. Em um estudo com voluntários de 50 a 69 anos, aqueles que consumiram uma bebida rica em flavanois de cacau por 3 meses tiveram desempenho de memória equivalente a pessoas décadas mais jovens. O cacau também contém teobromina e pequenas quantidades de cafeína, que aumentam temporariamente a atenção e a concentração. Mas o benefício mais impressionante é seu efeito no fator neurotrófico, derivado do cérebro, BDNF, uma proteína que estimula o crescimento de novos neurônios e novas conexões entre eles. Pense no BDNF como um fertilizante para seu cérebro, e o cacau ajuda a aumentar sua produção. Para obter esses benefícios, procure chocolate com pelo menos 70% de cacau, ou, melhor ainda, cacau em pó não alcalinizado, também chamado de cacau natural, que preserva mais antioxidantes. A dose ideal é de 1 a 2 colheres de sopa de cacau em pó por dia, ou um pequeno quadrado de chocolate amargo. Você pode adicionar cacau em pó ao iogurte, aveia, batidas ou café. Lembre-se que chocolate ao leite ou branco contém muito pouco cacau e muito açúcar, oferecendo benefícios mínimos para o cérebro. Alimento número 4. Frutos vermelhos, os verdadeiros limpadores cerebrais. Mirtilos, morangos, framboesas, amoras e outros frutos vermelhos são excepcionalmente benéficos para o cérebro, graças aos seus altos níveis de antocianinas, os pigmentos que lhes dão a cor vibrante. O que torna essas substâncias tão especiais é sua capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, uma proteção que impede que muitas substâncias entrem no cérebro. Uma vez dentro do cérebro, as antocianinas neutralizam o estresse oxidativo e combatem a inflamação, 2 dos principais fatores que aceleram o envelhecimento cerebral. Pesquisadores da Universidade Tufts descobriram que o consumo regular de mirtilos pode retardar o declínio cognitivo em até 2,5 anos. No estudo de enfermeiras da Universidade Harvard, que acompanhou mais de 16 mil mulheres por mais de 20 anos, aquelas que consumiam pelo menos 2 porções de frutos vermelhos por semana atrasaram o declínio cognitivo em aproximadamente 2,5 anos, comparadas às que raramente os consumiam. Os frutos vermelhos também aumentam a comunicação entre os neurônios, melhorando a formação de novas memórias e a recuperação de memórias antigas. Eles fazem isso, em parte, reduzindo a inflamação que interfere com a sinalização neural. Pense nisso como melhorar a recepção de um telefone celular ao eliminar a interferência.
A recomendação dos neurologistas é consumir pelo menos meia xícara de frutos vermelhos todos os dias, ou no mínimo de 3 a 4 vezes por semana. Não se preocupe se não encontrar mirtilos frescos. Estudos mostram que frutos vermelhos congelados mantêm praticamente todos os seus benefícios antioxidantes, pois são congelados no auge da maturação. Adicione-os ao seu café da manhã, iogurte ou batidas. Uma dica: deixe os mirtilos congelados descongelarem naturalmente por alguns minutos antes de consumir, pois isso aumenta a disponibilidade de seus antioxidantes. Alimento número 5. Peixes gordurosos, os construtores essenciais de neurônios. Salmão, sardinha, cavala, truta e arenque são fontes excepcionais de ácidos graxos, ômega 3 de cadeia longa, especificamente EPA e DHA. O DHA compõe aproximadamente 25% da gordura no seu cérebro e é um componente estrutural fundamental das membranas celulares dos neurônios. Quando você consome esses peixes, está literalmente fornecendo os blocos de construção que seu cérebro usa para reparar e construir novas células. Um estudo da Universidade de Pittsburgh descobriu que pessoas com níveis mais altos de ômega 3 no sangue tinham cérebros maiores e melhor desempenho em testes de memória e função executiva. O EPA, outro ômega 3 encontrado nesses peixes, é particularmente potente na redução da inflamação cerebral. A inflamação crônica de baixo grau danifica lentamente o tecido cerebral e interfere na comunicação entre as células. Pense na inflamação como um incêndio de baixa intensidade que, com o tempo, queima estruturas importantes. Além disso, o EPA e DHA melhoram o fluxo sanguíneo cerebral e aumentam a produção de neurotransmissores como a serotonina e dopamina, que regulam o humor e a motivação. Um estudo na Holanda descobriu que pessoas que comiam peixes regularmente tinham 60% menos risco de desenvolver demência comparadas àquelas que raramente os consumiam. A recomendação dos neurologistas é consumir pelo menos 2 porções de 100 a 150 gramas de peixe gorduroso por semana, ou uma porção grande de 300 gramas semanalmente. Se você não gosta de peixe ou segue uma dieta vegetariana, considere suplementação de ômega 3 de alta qualidade. Mas saiba que os alimentos integrais sempre oferecem benefícios adicionais que os suplementos não conseguem replicar completamente. Para vegetarianos, sementes de chia, linhaça e nozes são fontes de ômega 3 de cadeia curta, que o corpo pode converter em pequenas quantidades de EPA e DHA. Alimento número 6. Azeite de oliva extra virgem, o defensor das conexões cerebrais. O azeite de oliva extra virgem é um dos pilares da dieta mediterrânea, consistentemente associada a melhor saúde cerebral e menor risco de demência. O segredo está nos seus compostos fenólicos únicos, particularmente o oleocantal, que possui potentes propriedades anti-inflamatórias. Um estudo da Universidade de Temple descobriu que o consumo regular de azeite de oliva extra virgem protege a memória e a capacidade de aprendizado em modelos de Alzheimer. Os pesquisadores identificaram que o azeite ativa a autofagia, um processo pelo qual as células cerebrais removem proteínas tóxicas que se acumulam com a idade. O azeite também é rico em gorduras monoinsaturadas, que ajudam a manter a integridade das membranas celulares dos neurônios. Pense nas membranas celulares como a pele das células cerebrais. Quando estão saudáveis e flexíveis, os neurônios se comunicam mais eficientemente. Além disso, o azeite de oliva melhora a função dos vasos sanguíneos, aumentando o fluxo sanguíneo cerebral. Um estudo da Universidade de Navarra, na Espanha, descobriu que o consumo diário de azeite de oliva melhorou significativamente a função cognitiva em adultos mais velhos, em risco de doenças cardiovasculares. A recomendação dos neurologistas é consumir 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem diariamente. Para preservar seus componentes benéficos, é melhor consumi-lo cru, regando saladas, adicionando a legumes já cozidos ou em um fio sobre sopas. Evite cozinhar o azeite em temperaturas muito altas.
pois isso pode degradar seus compostos protetores. Ao comprar, escolha garrafas escuras e procure a designação primeira prensagem a frio ou extra virgem, indicando menor processamento e maior teor de antioxidantes. Agora que você conhece os 6 alimentos essenciais para a saúde cerebral, vamos falar sobre como incorporá-los ao seu dia a dia de forma prática e deliciosa. O segredo para obter todos os benefícios desses alimentos é a consistência. Não é necessário uma mudança radical de uma só vez. Comece adicionando 1 ou 2 desses alimentos por semana à sua alimentação, até que todos façam parte regular da sua dieta. Um desjejum protetor cerebral poderia incluir ovos mexidos com espinafre, regados com um fio de azeite e acompanhados de alguns mirtilos. Esta simples refeição já inclui 4 dos 6 alimentos protetores. Para o almoço ou jantar, uma porção de salmão grelhado com salada de folhas verdes escuras, regada com azeite de oliva, cobre 3 dos alimentos protetores. Para a sobremesa, um pequeno quadrado de chocolate amargo ou uma xícara de morangos completa o quadro. Lembre-se que estes alimentos funcionam melhor juntos do que isoladamente. É o efeito sinérgico deles que proporciona a melhor proteção ao seu cérebro. Um estudo da Universidade de Rush mostrou que pessoas que seguiam um padrão alimentar que combinava estes alimentos, semelhante à dieta mediterrânea, tiveram uma redução de 53% no risco de desenvolver Alzheimer. Outro aspecto importante é manter a regularidade. Os benefícios para o cérebro não vêm de consumir estes alimentos ocasionalmente, mas de fazê-los parte constante da sua alimentação. Pense nisso como um investimento diário na saúde do seu cérebro, cujos dividendos você colherá nas próximas décadas. Além da alimentação, não podemos esquecer que o cérebro também precisa de estímulo para se manter saudável. Atividades como aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical, dançar, fazer palavras cruzadas ou simplesmente ler regularmente ajudam a formar novas conexões neurais, complementando os benefícios da alimentação. Embora estes 6 alimentos sejam extremamente benéficos para a maioria das pessoas, existem algumas situações em que precauções devem ser tomadas. É importante estar ciente destas exceções. Para pessoas com alergia a ovos, obviamente, este alimento deve ser evitado, mas os benefícios da colina podem ser obtidos através de fontes alternativas, como fígado, gema em pó, que algumas pessoas alérgicas toleram, ou suplementação sob orientação médica. Indivíduos em uso de medicamentos anticoagulantes, como a varfarina, devem ter cautela com o consumo de vegetais verde escuros, devido ao seu alto teor de vitamina K, que pode interferir na ação destes medicamentos. Neste caso, o mais importante é manter um consumo constante, sem grandes variações, e informar seu médico sobre sua dieta. Pessoas com condições que exigem dietas restritivas em gordura, como algumas doenças da vesícula biliar, podem precisar limitar o consumo de peixes gordurosos e azeite. Nestes casos, consulte um nutricionista para adaptar as recomendações à sua condição específica. Se você toma medicamentos para pressão alta, depressão ou ansiedade, converse com seu médico antes de aumentar significativamente o consumo de chocolate amargo, pois a cafeína e teobromina podem interagir com alguns destes remédios. É sempre recomendável conversar com seu médico antes de fazer mudanças significativas na alimentação, especialmente se você tem condições de saúde pré-existentes ou usa medicamentos regularmente. Agora que você conhece os 6 alimentos que todo neurologista consome para proteger o cérebro do envelhecimento, está na hora de começar a incorporá-los na sua alimentação diária. Lembre-se que nunca é tarde demais para cuidar da saúde cerebral. E mesmo pequenas mudanças consistentes podem trazer grandes benefícios a longo prazo. Se você gostou destas informações, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com alguém que poderia se beneficiar deste conhecimento. A saúde do cérebro é algo que afeta nossa qualidade de vida de maneiras profundas, e pequenas escolhas alimentares podem fazer uma enorme diferença no futuro.
Deixe nos comentários qual destes alimentos você já consome regularmente e qual você pretende adicionar à sua dieta a partir de agora. Sua experiência pode inspirar outros membros da nossa comunidade. Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora. Tenho certeza que você vai gostar de continuar assistindo a mais conteúdo como este. Até o próximo vídeo. Cuide bem do seu cérebro.